Ora, vamos a saber. As crianças, todos nós sabemos, têm por vezes fases muito difíceis, o que se espera. Pais, mães, avós. Desde as birras às perguntas, mas porquê, e porquê, e porquê, mas porquê que é a lua, e porquê que é o sol, e porquê que tem o candeeiro, e tudo. Ou também pode ser, por exemplo, uma dependência excessiva de gadgets tecnológicos. Há um sem número de situações que deixam qualquer educador à beira de um ataque de nervos. E o problema é que não existe um modelo de educação a seguir. E cada criança é um caso. No entanto, há dicas que o podem ajudar e é isso que vamos descobrir já com a nossa Teresa Paula Marques. Paula Marques. Olá, Teresa, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Cá estamos. Bem-vinda, Teresa. Obrigada. Bom dia. Bom, Teresa, ouvi dizer que está para sair um livro. É verdade. Próxima quarta-feira já. Próxima quarta-feira. Exatamente. E então, o que é que nos... Snack Colombo. Exatamente. E o que é que nos pode contar desse livro? O que é que eu vos posso contar? Não é tudo, porque depois Não é falaremos tudo. mais Só à um frente. bocadinho. Para já tem um título que eu gosto. Qual é? Educar com amor e firmeza. É isso Amor mesmo. primeiro e firmeza. A seguir, porque uma coisa tem a ver com a Uma outra. coisa tem a ver com a outra. Todo. Exatamente. Completamente. Diz-nos as tais dicas, que há pouco estava aqui a dizer, em relação a muitas coisas, colocar a criança na cama, às vezes, quando ela não quer, ainda quer continuar a ver mais É televisão. um manual para nós pais? Ou para nós educadores? Oh, João Paulo, manuais não há. Mas pode ajudar. Mas é uma ajudinha. É uma reflexão. É uma ajudinha, É é uma uma reflexão. Depois falaremos melhor sobre isso, mas de facto é uma reflexão, é um trabalho que me deu imenso gosto de fazer. E que É o foi- meu sexto livro. É o sexto não é? livro É o e meu este foi sexto livro. feito em tempo recorde. em turbo. Exatamente, em tempo Com o recorde. turbo Acho que ligado. vão gostar. É numa linguagem muito simples, porque é para pais, não é para... Eu não escrevo para os meus colegas. Para os seus pares, não é? Para os meus pares. Mas sim Escrevo para o público. para o público. É numa linguagem muito simples e acho que vão gostar. Eu, pelo menos, gostei muito de o fazer. Vamos Próxima falar no quarta-feira. assunto brevemente. Agora vamos Ao telefone. concreto. Temos já a Cidália, não é? A Cidália está pronta. De Olá, Violonga. Cidália, está-me a ouvir? Sim, senhora Então, Fátima, bom dia. não é Fátima, Fátima, é Júlia. Mas também serve. Acontece-nos muito, a ela e a mim. Então, diga lá, Cidália, então qual é o problema? É um neto de 4 anos, não é? Sim, senhora. Então o que é que se passa? O meu neto tem 4 anos e eu, como sou sozinha, muitas vezes venho à casa da minha filha, pronto, estou com ele. E ele afirma a posição, diz, tu não és minha mãe, tu não vais-te embora, vai para a tua casa. Portanto, eu não sei como é que hei de reagir com ele. Pronto, às vezes vem para me dar pontapés, por exemplo, também. Ai. Nunca sei qual é a reação que hei de ter com ele. Isso Qual não, é que tem isso não. normalmente? Desculpe, não percebi. Qual é, quando O que é ele que faz normalmente quando ele Dá um lhe faz pontapé. isso? Eu não consegui ouvir bem. Estava a Júlia a perguntar-lhe o que é que faz normalmente quando o seu neto lhe dá um pontapé. Como é que reage? Eu bater não bato, não é? Pois claro. Já nos meus filhos não bati, também não era meu neto que ia bater. Mas pronto, eu tenho que lhe dizer que ele não deve fazer isso, não é? Eu tenho que corrigi-lo, mas ele tem sempre uma atitude, ele gosta muito de afirmar. E depois quando ele gosta de contrariar, não é? Porque ele quando vê que é uma coisa que sabe que eu não gosto, ele tenta-se afirmar. E fica assim, não sei muita atitude que é tomar. E testa constantemente os seus limites, doutora Teresa. João Paulo, Por de acaso, facto, agora, como eu tenho estado aqui há mais de uma semana que eu estou aqui em casa, porque o pai foi operado, ele já não está tanto assim, mas de vez em quando ainda diz, tu não és minha mãe, tu vais-te embora, vai para a tua casa, e pronto, eu não sei a reação correta, Isso não é? não se deve, Vamos ouvir obviamente, então a permitir. Teresa. É assim, dona Cidália, de facto, o seu neto está numa fase de maior afirmação, ali entre os 2 e os 4 anos temos o auge das birras, das obstinações, das crianças se quererem impor. Agora, os limites dos testando adultos, os limites, pois, claro. mas não se pode admitir este tipo de situações, obviamente, porque já roça muito a má educação e o desrespeito. E uma vez que a dona Cidália está lá em casa, eu não percebi se mora mesmo lá em casa. Não moro. Eu moro é sozinha, portanto, quando venho cá, durmo cá, Sim. fico cá um bocadinho. Quando a minha filha precisa de mim, Fica um venho cá. bocadinho, não vive aí permanentemente. Não, porque não. às vezes eu estava a pensar que se poderia dever ao facto de a dona Cidália estar mais com o seu neto do que propriamente os pais e ele estar a reagir, a chamar um bocadinho a atenção aos pais a isto do género. Eu quero estar mais com os meus pais do que contigo e és tu que estás-me aqui a impedir que eu esteja mais com eles. Agora, realmente tem que haver, da parte também da sua filha,
filha e do seu genro uma atitude mais assertiva. Apesar do seu neto só ter 4 anos, mas já tem 4 anos, ou seja, já sabe perfeitamente que não deve fazer isso, já deve ter percebido que isso a aborrece, acho que deve manifestar claramente que está aborrecida com ele e os pais falarem com ele de uma maneira calma, mas assertiva, dizerem-lhe, olha, eu não quero que tu faças isso à avózinha. A avózinha está aqui. Desculpe interrompê-la, os pais isso dizem, sim. Dizem e ele continua. Sim. Então temos que ir para, se calhar, um cantinho da pausa, lá vamos para a questão das consequências. Ele tem que perceber que existe aqui uma consequência sempre que ele faça, que ele tenha esse comportamento incorreto. Portanto, ele tem 4 anos, por exemplo, deixá-lo sentado ou numa almofada, pronto, não é num quarto escuro, não é no quarto sequer. É importante dizer isto, que as consequências nunca devem ser no próprio quarto onde a pessoa vai dormir, para não haver uma associação entre uma consequência, um castigo e o sítio onde descansa. Portanto, num sítio calmo, que não haja brinquedos, não haja nada, que ele esteja ali um bocadinho e depois falarem com ele sobre isso de novo. Dizer, nós já te dissemos várias vezes que isso não se diz, a avó está aqui para te ajudar, a avó gosta muito de ti e não vai ser maltratada. Pois, pronto, claro. E é insistir nisto, porque de facto isto é muito incorreto. Cidália, segundo percebi também, quando nos contactou, o seu neto também diz que não gosta de si, não é? Sim, às vezes ele diz sim, é mesmo para chatear, ele gosta de impor. Provocar, não é? Pois, mas E diz qual é que a não- sua reação? Eu digo, mas gosto eu de ti. Claro. Pronto, e faz muito bem. Só que é assim, diz que não gosta de si quando possivelmente a dona Cidália o contraria. Quando o ou contrariou, não? sim. Oh, claro. Essa Mas às vezes os miúdos têm esta tendência, têm, Teresa. têm, Partindo têm, aqui têm. do caso da Cidália, Têm, às Júlia. vezes quando estão, enfim, numa situação em que estão desconfortáveis, são, como são Sim, muito francos, sim, não é? Dizem, claro, eu não gosto de ti. claro. Não gosto de ti, tu estás aqui, eu não gosto de ti. E Exatamente. nós, às vezes, adultos, nós adultos que temos muitas Levamos isso à dificuldades letra. com a Sim, rejeição e sim. com o afastamento, não é? Ficamos um bocadinho sem palavras para responder. O que é que se deve dizer? O que é que se deve dizer? Olha, não reagir de uma maneira Muito... pronto, porque a criança quando diz não gosto de ti, não tem a mesma significado do que um nós, os adulto adultos, damos. dizer não gosto de ti. E é Ela diz temporário, isso. doutora? Isto vai passar? Sim, passará, certamente. Esta questão da Cidália, com o tempo e à medida que ele vai crescendo, isto vai... Sem dúvida. Pode alguma, acontecer sem entre pais e dúvida filhos. alguma. Pode acontecer entre pais e Entre filhos. pais e filhos, às vezes entre a questão das madrastas ou padrastas. Sim, mas às vezes muito um comum. filho que está num dia virado do avesso e que não quer fazer nada do que nós achamos que é o que ele deve fazer, diz, eu não gosto de ti. Eu não gosto de ti. Eu não gosto de ti, tu fazes tudo aquilo ao contrário do que eu quero, mesmo para te... Ou a mãe do não sei quantos é que é boa, que é bom. E tu de facto não prestas. Há estas coisas todas porque sabem que isso tem um impacto enorme Na pessoa, na claro. pessoa, obviamente. Portanto, que acaba por ser também um problema do adulto. A nossa Se calhar- interpretação. Se calhar não valorizar tanto, não dar Não, aquele não sentido valorizar tanto. que de facto não tem. Exatamente. Não valorizar tanto porque o não gosto de ti ou não te quer aqui não quer dizer o mesmo Pois claro. do que quer dizer para os adultos. Cidália, Ok? vai passar. Não se Obrigada, preocupe. Um beijinhos beijinho para muito grande. si. Grande avó, Cidália. Parabéns. Verdade, Temos mais um verdade. telefonema. Temos a Mónica Santos, que nos liga de Lisboa. Tem um filho de 14 anos que faz chantagem consigo. É assim, Mónica? Bom dia. Bom dia. Faz chantagem e começou a fazer agora uma coisa que julgo, não sei se pior, mas igualmente pior. Começou a mentir. Ele manipula um bocadinho, diz muitas vezes usando a mim e o pai, diz-me, eu e o pai estamos juntos, portanto... Vivem juntos, sim. Vivemos juntos, conversamos, e um destes dias aconteceu que ele me disse, vou dormir à casa de um colega, já falei com o pai e o pai já falou com o pai dele. E, portanto, eu acreditando que... Estava tudo tratado? Estava tudo tratado. De facto, o meu filho falou com o meu marido, disse que ia dormir à casa do tal amigo, mas disse o ao meu contrário. marido não falou. Portanto- o meu marido não falou com o pai de ninguém. Pois claro. Ele manipula os pais, não é? Quando está com um ou quando está com o outro.
e mente. E onde é que ele E a esteve? chantagem, onde é que... E a chantagem onde é que entra, Mónica? Esta foi uma situação, uma outra vez que eu não quis, portanto, depois disto ter acontecido, não quis deixar que ele fosse ter com os amigos, que fosse ao cinema, e ele disse, mas eu já falei com o pai deixa-me sempre fazer mais coisas do que tu. Portanto, Pois, há sempre o mais deixando-me a mim permissivo, isso não há... Pronto, mas deixando-me sempre a mim com uma amada fita. Pois. Mas isso é manipulação, não é? Isso é manipulação. É manipulação. Vamos lá ver. A Mónica disse-me que é uma família, digamos, tradicional, estruturada, portanto... Pai, mãe e filhos pai, juntos. mãe e filhos juntos. Portanto, como é que o seu filho... mais novo. Diga? E o irmão mais E o novo? irmão mais novo. Ok. Portanto, como é que o seu filho consegue fazer isto tantas vezes, dizendo a uma coisa, a senhora fala com o seu marido sobre isto ou não? Sim. Pronto. É que, de facto, dá uma sensação, embora nós não saibamos, obviamente, a história mais alongada, mas dá uma sensação que o seu filho está a perceber que pode dizer a uma coisa e a outro outra. Quase como se eles não comunicassem um com o outro. Exatamente. Acha que valeria a pena os dois confrontarem o filho e dizer, meu menino... Fazer uma acriação. Fazer uma Uma criação. acriação. Muito bem dito, doutora. Muito obrigada, doutora. Exatamente, uma é criação. mesmo isso. Para ele perceber que não vai jogar aqui com um e jogar com o outro, porque de facto há aqui qualquer coisa que me está a escapar. Como é Qual que... é a consequência que devemos ter numa mentira com alguém com 14 anos? A Castigo? consequência é um castigo adaptado. Eu gosto pouco da palavra Eu sei castigo. que não gosto da palavra Pronto. castigo. A consequência terá sempre, para já, as consequências para serem eficazes tem que ser qualquer coisa que a pessoa goste, digamos assim, como, por exemplo, ir ao cinema. Deixa de ir, não é? Não é deixa de ir para sempre, obviamente, mas próxima vez que queiras ir ao cinema, não vais, porque mentiste, não é? Mentiste e, portanto, eu não admito mentiras. Acho que isto é absolutamente fundamental. Mas, Teresa, falando com a máxima franqueza, há uma fase em que eles mentem muito. Pois mentem, sobretudo na adolescência, que estamos... Exatamente, há ali uma fase em que... Mentiras às vezes terríveis mentiras e com uma sofisticação, exatamente. Eu sei de casos que me aparecem no consultório de jovens que chegaram a fazer um teste novo, não é? Exatamente igual ao original, só que o original teve 7 e o outro tem 17, não é? Portanto, estamos ao nível dessa mentira. Estamos ao nível desta mentira. Portanto, e isto não pode ser passado assim em branco. O jovem tem que perceber que isso tem consequências, não é? Porque vivemos num mundo de regras. A nossa sociedade tem regras e uma das regras fundamentais é a verdade. Mesmo e é estruturante no caráter, não é? Haja consequências, temos que as enfrentar. É estruturante no... A Ana tem uma filha de 7 anos que faz birras, não é, Ana? Olá! Bom dia. Olá, bom dia. Então, o que é que se passa com a sua filha? A Leonor é muito teimosa. Ela tem muita dificuldade em ouvir não e eu queria saber como é que eu contorno essa situação, porque eu sou sozinha a criá-la e é muito complicado. Vamos já ouvir a Teresa. Vamos já ouvir a Teresa. Ana, e você sempre lhe disse que não, sempre tentou dizer-lhe os nãos nas alturas certas ou tem um bocadinho, enfim, arrastado esta situação, digamos lá. Tenho alguma dificuldade, até porque como sou só eu a criá-la, não é? Tenho alguma dificuldade eventualmente em dizer-lhe que não. Sabe que isto é muito comum nos pais separados. Às vezes é por pena, é por pena da criança por ter pais separados, é para compensá-la. E eu costumo dizer uma coisa que eu acho que é absolutamente fundamental. É os pais separados, neste caso, e falando só da Ana, a Ana não tem que compensar rigorosamente nada. Tem que fazer o seu papel de mãe. O seu papel de mãe é estar a educar a sua filha, pelo que eu vejo sozinha, e faz parte da educação dizer-lhe que não, impor-lhe regras. Acabámos de dizer há pouco que vivemos numa sociedade de regras e, de facto, o não é absolutamente fundamental. Claro que ela não gosta. Não gosta porque... Quem é que gosta, não é? Quem é que gosta, às vezes também nós não gostamos, não é? Agora, mas preparamos de facto, para a vida. Temos que nos preparar para a vida, claro. e tem que haver as tais consequências. Vejam, até na idade adulta, nós às vezes dizemos assim, porque
Pronto, já há pessoas que me têm dito assim, mas porque é que tem que haver consequências? As crianças têm que perceber, e também prémios, digamos assim, porque há as consequências e também os prémios se a criança passar a cumprir aquelas regras. Vamos lá ver. Nós também sabemos que devemos andar a conduzir até uma determinada velocidade, não é? Mas se não houvesse os radares, que é a consequência, porque depois apanhamos uma multa, certamente ninguém os cumpriria. Portanto, a consequência é a multa. O prémio é a não multa, digamos assim, porque, de facto, nós já interiorizamos a regra, nós sabemos que não devemos andar numa mas o determinada certo velocidade. é que se não tivermos ali um contentor, não é? Algo que nos impeça de ir mais para a frente, nós E as vamos... regras da sociedade são essas, não é? Exatamente. Portanto, no fundo, Leonor, é prepará-la para o mundo. Prepará-la sem ter essa sensação de coitadinha, a minha filha só está comigo. Não é coitadinha, a sua filha está consigo, tem uma mãe que certamente gosta imenso dela e que está a fazer tudo por ela. Não tem que a compensar, tem que lhe impor. E já agora, e há que ver o lado mais positivo da questão, pode você controlar a educação que lhe vai dar. Não vai haver aqui ruído do exterior. Pode pensar na educação e prepará-la muito melhor para um beijinho muito grande para si, para a Leonor, muito obrigada. Vamos nos despedir já da Teresa. A Teresa volta para a semana, porque tem muitas coisas para contar. Ela vai estar cá num dia muito especial, que é o Dia da Mulher. É o Dia da Mulher e é o dia em que nós comemoramos 1000 emissões. Portanto, preparemos-nos para esse dia. Um grande aplauso para a Teresa. E no dia anterior temos um date. Temos o lançamento. Temos um date. Exatamente. E agora vamos